Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. E aqui do outro lado nós temos essa parte com esse texto, né, que é a imagem à direita e uma imagem abaixo. Então aqui nós já temos ele na linha de baixo, né, parece que ali com uma única quebra de linha. Então é o que eu vou fazer aqui, eu colocar uma quebra de linha, um BR. E aqui, como ele está à direita, eu vou utilizar uma própria div mesmo, né, em vez do parágrafo, para poder alinhar ele. Tá? E aqui eu coloco então um align center, aliás, align height, né, porque ele está posicionado à direita. Ó. E aí então o texto vai ficar ali da forma que estava o outro, dessa forma, e abaixo dele tem uma imagem. A imagem aqui fala de uma largura de 300 pixels. Eu não falei, mas além dessa largura, tem como também nós colocarmos uma altura para ela, tá? Eu vou fazer ela aqui fora dessa div para vocês verem que ela não pega o alinhamento, mas depois quando eu subir ela para dentro da div, todos aqueles recursos que estiverem dela, né, vão receber o alinhamento à direita. E eu vou falar também ali de um componente pai e filho que é bem exemplificado nessa situação aqui. Aqui eu vou colocar a imagem que está dentro da pasta img, então eu entro nela. E aqui eu vou colocar a imagem chamada paris.gif, que é a mesma que está lá. Como foi pedido para que ela tenha uma largura de 300 pixels, então widget 300. E eu vou atualizar, vocês vão ver que ela não vai para a direita, né? Justamente por conta daquele motivo que eu falei de ela estar fora dessa div aqui, ó, que alinha ela à direita. Então não faz muito sentido eu criar uma outra div, tá, para posicionar ela à direita. Se eu já tenho aqui um elemento que faz isso, eu posso jogar os dois recursos dentro dele. E aqui basta eu dar uma quebra de linha também, para que um fique na linha de cima, né, e o outro fique na linha de baixo. Tá ficando igual estava lá no modelo. Ó. Então eu posso ter uma área, né, que no caso aqui é essa div, e aqui dentro vários elementos posicionados de diversas formas também. Tá? Então aqui no caso, como eu mandei todos alinharem à direita, né, ele vai repetir isso para todos esses que estiverem dentro dela. Poderia ser centralizado ou em qualquer outra situação. Aqui tem um outro parâmetro que é o weight, que define a altura. Né? E aqui eu poderia, por exemplo, também definir uma altura para essa imagem. Se eu colocar 300 por 300 não vai ficar interessante, por quê? Porque ela vai ficar dessa forma, ó. Ela vai espichar aqui, né? Ela vai distorcer, porque ela não é uma imagem quadrada, tá? E aqui eu dei um tamanho quadrado para ela. Então eu não costumo utilizar muito essa altura só quando eu tiver um padrão mesmo para a imagem, que eu tiver que realmente passar, né, uma largura e uma altura específica para ela. Se você só mexe na largura, a altura vai ser redirecionada de forma proporcional, mesmo que seja um valor aqui em pixels ou seja um valor em porcentagem. Dando sequência, nós temos aqui ainda essas outras informações que estão abaixo, né? Então, elas estão com níveis de cabeçalho, que são esses títulos. Aqui é um H2, aqui é um H3 e aqui um H4. Então, seriam essas três informações aqui. Eu vou copiar elas aqui, vou colar aqui abaixo e vou aplicar aqui, então, um H3. Não, na verdade, aqui, não, H2, né? H2. Vamos aqui atualizar. Aqui um H3. E no outro, um H4. Pronto. E aí são aquilo que dá aqueles níveis ali de cabeçalho, como eu já havia dito aí para vocês. E aí, finalizamos, né, a estrutura, que eu coloquei aqui como atividade. E basicamente é isso. É bem tranquilo de fazer. É olhar com calma, analisar ali o que está sendo estruturado, né, a posição. Aqui ficou faltando o quê? O alinhamento ao centro. Né? Então, eu posso colocar direto nela ou poderia também criar uma div aqui fora, ó, que é uma área, e mandar essa div alinhar tudo ao centro. Então, o resultado seria o mesmo. Né? Como eu falei, tem mais de uma forma de você chegar aqui no resultado. Aquela hora que nós utilizamos o ChatGPT, ele mesmo nos deu 4 opções ali para alinhamento. Né? Então, tem mais de uma forma aqui que nós podemos chegar, né, nesse resultado. Então, exatamente o mesmo resultado nas duas. Eu estou trocando aqui em cima as guias, mas há algumas diferenças, tá, na forma em que elas foram feitas. Deixa eu vir aqui em Edit, Line, Redent. E aqui, por exemplo, ó, aqui está o código da atividade e aqui do exemplo prática. Né? Aqui no exemplo prática, eu também coloquei. Eu tinha colocado uma div também. Achei que eu tinha colocado no elemento, mas ficou ali. Ó. Aqui tem, deixa eu ver aqui. Tem um H1 e tem uma div que alinha ao centro. Aqui também tem o link. Aqui tem 2 quebras com BR. Aqui abaixo tem mais uma outra quebra. Está muito parecido, tá? É mais aqui a forma, né, na qual eu fui. Aqui eu coloquei um título, é porque aqui tem um pouco mais de informação. Coloquei um target blank, né, algo que eu não tinha colocado aqui no modelo. Tá? Então é bem tranquilo essa parte de estrutura. E a partir das próximas aulas, que vão ser aqui as últimas aulas voltadas para o HTML, eu vou mostrar também
um pouco de alguns outros comandos, como lista, como controle de formulário, botões, né, que são recursos também que vão aparecer muito aí dentro dos projetos.